Está entrando no ar o programa Obras de Pedro de Camargo. Produção e apresentação Moisés Santos. Caríssimos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, eu sou Moisés Santos. Este é o programa Obras de Pedro de Camargo. Você está conosco aqui na Rádio Rio de Janeiro, meu caro ouvinte, sempre acompanhando os estudos sobre o Evangelho de Jesus. E Pedro de Camargo é esse vulto do Espiritismo, um arauto do Evangelho, que vem nos clarear entendimentos, vem nos convidar à reflexão e ao fortalecimento do ideal através do entendimento dos recursos pedagógicos libertadores do mal, cuja fonte é inesgotável, o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, meu caro ouvinte. Quero desejar que a luz do Senhor Jesus adentre ao seu lar, esteja em sua vida, te proteja, te fortaleça para o bem e te auxilie a encontrar um sentido para viver, ânimo no trabalho do bem, alegria e satisfação de servir nessa proposta de amor que o Evangelho proporciona a todos nós. Hoje o capítulo é atualíssimo. Trata-se do desgosto da vida, da fuga espetacular pelo suicídio, sendo que o título chama-se O Lento Suicídio. Ou seja, não é ele diretamente, mas indiretamente. Todos nós, meu caro ouvinte, temos um tempo pré-determinado, mais ou menos, a permanecer no orbe terrestre. Somos espíritos vinculados ao corpo físico de carne, com um gênero de provas, com uma proposta de permanecermos determinados anos sobre a Terra. E somente Deus pode nos dar a oportunidade desse desvínculo com a decrepitude da matéria no momento exato, pois teremos assim saúde mental, lucidez, individualidade garantida no corpo psíquico, perispiritual, para podermos desfrutar então de todas as conquistas realizadas na Terra. Então não se esqueça, meu caro ouvinte, você é muito importante para todos nós, aqui da Rádio Rio de Janeiro, para mim, para Deus, para Jesus, para o seu anjo guardião. Conte com ele em oração para permanecer fortalecido diante de todas as adversidades que você está encontrando. Pois aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E o que perder a sua vida por minha causa, achá-la-á. Pois que aproveitará o homem se ganhar o mundo inteiro, mas perder a sua vida ou causar dano a si mesmo? Ou o que dará o homem em troca da sua vida? Assim falava o meigo rabino aos seus discípulos há quase 2000 anos. Não obstante, essas exortações são ainda de plena atualidade. Sim, meu caro ouvinte, o Evangelho é atualíssimo. É o remédio necessário para toda a humanidade, pois a maioria dos homens não as compreendeu e por isso está agindo em flagrante desacordo com a moralidade que elas encerram. O homem quer salvar a sua vida, isto é, pretende gozá-la desfrutando a maior soma possível de prazeres, e nesse afã causa dano a si próprio, aniquilando e destruindo a vida. Então eis a diferença da alegria e satisfação exclusiva dos sentidos, das sensações do corpo físico e a alegria da alma. A alegria da alma é fornecida pelo Evangelho, é a alegria cristã que faz com que tenhamos os prazeres
normais do corpo físico, mas sem os excessos, sem as fugas e anestesias da consciência, pois estas é que causam esse dano destruidor da vida, conforme Pedro de Camargo está nos ensinando. Vamos buscar as diretrizes libertadoras na doutrina espírita. Diretrizes libertadoras. O Livro dos Espíritos, em sua quarta parte, o capítulo 1, intitulado Das Penas e Gozos Terrestres, o tópico Desgosto da Vida, Suicídio. Pergunta de número 943, de Allan Kardec. De onde nasce o desgosto da vida, que sem motivos plausíveis se apodera de certos indivíduos? Resposta dos espíritos superiores. Efeito da ociosidade, da falta de fé e também da saciedade. Ou seja, não ter uma ocupação útil, não ter se permitido a crença para desenvolver o sentimento robusto da fé. E também pelo excesso de posses desnecessárias à saciedade, todas essas condições faz com que se perca o sentido do espírito e a matéria, que não é capaz de preencher os espaços vazios das amarguras, das decepções, das adversidades que vivemos, faz com que haja esse desgosto pela vida. Para aquele que usa das suas faculdades com um fim útil e de acordo com as suas aptidões naturais, o trabalho nada tem de árido e a vida se escoa mais rapidamente. É muito interessante essa colocação com relação ao uso do tempo, porque é assim, meu caro ouvinte, quando nós nos identificamos com o talento que temos, fazendo realmente o que gostamos, e estabelecendo satisfação por esse exercício, nós vivemos o presente, o agora e, portanto, a eternidade. Jesus nos ensina que, ao crermos nele, teríamos a vida eterna. A vida eterna é essa condição de sentirmos a ausência do tempo. Quando vemos, já passaram-se horas e nós não estamos fadigados, não estamos insatisfeitos. O tempo simplesmente deixou de existir, porque o nosso talento foi exercido com plena satisfação. Ele suporta as vicissitudes com tanto mais paciência e resignação, quando obra com o efeito da felicidade mais sólida e mais durável que o espera. Então, quando estabelecemos principalmente o exercício do trabalho do bem, com satisfação e doação, sem esperar reconhecimento, sem esperar nenhuma paga em relação às nossas ações e atitudes, realizadas então com o altruísmo, que é o oposto do egoísmo, desejando o bem-estar do próximo, então nos identificamos de tal forma com a energia do amor de Deus, que essa energia nos faz viver de tal forma presente que o passado longínquo e traumatizante é neutralizado e, portanto, nos neutralizamos da depressão. Quando então assim vivemos, também estabelecemos a neutralização de qualquer expectativa futura. Então a preocupação se acaba, logo não existe ansiedade. Então o trabalho do bem é essa luz que nos consolida toda essa satisfação durável, sólida, que são momentos de felicidade quando nos sentimos úteis na Terra. Kardec faz a pergunta 944. Tem o homem o direito de dispor da sua vida? Ou seja, de promover o suicídio, de abrandar as suas dores
se é o que se pensa geralmente. O suicida, ele não quer acabar com a sua vida, ele quer eliminar as suas dores. Mas a dor é uma bênção enviada aos seus eleitos, meu caro ouvinte. E tirando bom proveito dos ensinamentos, nós crescemos, queimamos etapas, nos superamos e nos retificamos perante a justiça divina. Os Espíritos respondem que o homem não tem o direito de dispor da sua vida. Só a Deus assiste esse direito. O suicídio voluntário importa numa transgressão desta lei. E que surpresa não encontra o espírito daquele que abrange essa ideia para si e estabelece esse ato de suprir a sua vida. Chega no mundo espiritual de forma ainda mais dolorosa, não elimina a dor e ainda fica com um novo débito por transgredir esta lei. Então, o fortalecimento do Evangelho em nossas vidas acaba sendo uma condição natural de libertação desse mal. E Kardec faz a subpergunta A: não é sempre voluntário o suicídio? O louco que se mata não sabe o que faz. E Pedro de Camargo continua dizendo: milhares de invenções, cada qual mais insensata, se tem introduzido na sociedade com o propósito de proporcionar sensações novas aos incontentáveis partidários de Epicuro. Incontentáveis são aqueles que estão insatisfeitos, partidários que fazem parte desse ideal. E Epicuro, meu caro ouvinte, foi um filósofo grego que de 341 a.C. até 271 também a.C. viveu. Então, nesse período denominado helenístico, ele foi considerado o profeta do prazer. Por isso, Pedro de Camargo está se referindo a Epicuro. E coisa notável, quanto mais apuram a arte do prazer sensual, mais os homens exigem nesse particular, advindo daí uma série de males inumeráveis, cujas consequências são as enfermidades sob variadíssimas manifestações e um apreciável decrescimento na duração normal da existência. Então, todos esses excessos da sensualidade, da busca insensata pelo excesso de prazer sem sentimento, sem compromisso, sem responsabilidade, faz com que a existência seja diminuído o seu tempo. A energia prevista para realizar a completude das nossas existências como encarnados diminui e retornamos ao mundo espiritual antes do tempo. É o suicídio indireto. Vamos continuar estudando o lento suicídio já no próximo bloco. Participe do programa Obras de Pedro de Camargo enviando sua mensagem, dúvida ou sugestão pelo e-mail opg@radioriodejaneiro.am.br ou pelo WhatsApp da Rádio Rio de Janeiro 984867633 aos cuidados de Moisés Santos. Voltamos a apresentar o programa Obras de Pedro de Camargo. Produção e apresentação Moisés Santos. Caríssimos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, voltamos agora para o segundo bloco do nosso programa de hoje, em que estamos dando continuidade aos capítulos do estudo da obra Nas Pegadas do Mestre. O autor, que você já sabe, é Pedro de Camargo, que tem por pseudônimo Vinícius, editora da Federação Espírita Brasileira. Hoje estamos estudando o capítulo O Lento Suicídio. Pedro de Camargo está nos trazendo o alerta do quanto o excesso, o quanto da inapropriação dos prazeres sensuais, sem compromisso, sem amor, sem sentimento, sem responsabilidade, estabelecendo recursos exóticos
da exacerbação desses atos faz com que haja diminuição do tempo previsto de cada um de nós na Terra, portanto configurando-se como suicídio indireto. E ele continua dizendo, e é assim que os epicuristas, mais uma vez relativo ao filósofo Epicuro, modo de agir de quem busca somente o prazer sensual, preocupando-se de modo exclusivo com a satisfação dos sentidos, com o gozo material da existência, acabam por perder a vida, esgotando-se neciamente, ou seja, loucamente, numa sucessão ininterrupta de deleites animalizados. Vamos elucidar estes conceitos. Elucidando conceitos. Do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, sob o título Bem-aventurados aflitos, o subitem O suicídio e a loucura. O item 14, a calma e a resignação, auridas de maneira de considerar a vida terrestre e da confiança no futuro, dão ao espírito uma serenidade que é o melhor preservativo contra a loucura e o suicídio. Com efeito, é certo que a maioria dos casos de loucura se deve à comoção produzida pelas vicissitudes que o homem não tem a coragem de suportar. Ora, se encarando as coisas deste mundo da maneira por que o Espiritismo faz que ele as considere, o homem recebe com indiferença, mesmo com alegria, os reveses e as decepções que houveram desesperado noutras circunstâncias. Evidente se torna que essa força que o coloca acima dos acontecimentos lhe preserva de abalos à razão, os quais, se não fora isso, a conturbariam. O mesmo ocorre com o suicídio. Postos de lado os que se dão em estado de embriaguez e de loucura, aos quais se pode chamar de inconscientes, é incontestável que tem ele sempre por causa um descontentamento, quaisquer que sejam os motivos particulares que se lhe apontem. Ora, aquele que está certo de que só é desventurado por um dia e que melhores serão os dias que hão de vir, enche-se facilmente de paciência. Só se desespera quando nenhum termo divisa para os seus sofrimentos. Então Kardec está nos ensinando aqui, meu caro ouvinte, a fé no futuro, em função do que fazemos no agora, o presente, plantando as sementes do bem. E que é a vida humana com relação à eternidade, senão bem menos que um dia? Mas, para o que não crê na eternidade e julga que com a vida tudo se acaba, se os infortúnios e as aflições o acabrunham, unicamente na morte vê uma solução para as suas amarguras. Nada esperando, acha muito natural, muito lógico mesmo, abreviar pelo suicídio as suas misérias. Esta é a visão de espírito, a da imortalidade da alma. Nós não teremos fim na vida de espírito. Então, abreviar a nossa estadia passageira na Terra. Voltaremos ao mundo espiritual e o objetivo é voltar com saúde, pleno, com a batalha vencida, sempre encarando com coragem. E se o dia não foi bom, amanhã será outro dia. E essa fé no futuro depende do que vamos fazer do hoje, plantando as sementes que nos libertam do mal. A incredulidade, a simples dúvida sobre o futuro, as ideias materialistas, numa palavra, são os maiores incitantes ao suicídio. Ocasionam a covardia moral. Quando homens de ciência, apoiados na autoridade do seu saber, se esforçam por provar aos que os ouvem ou leem que estes nada têm a esperar depois da morte,
não estão de fato levando-os a deduzir que são desgraçados, coisa melhor não lhes resta senão se matarem? Que eles poderiam dizer para desviá-los dessa consequência? Que compreensão lhes podem oferecer? Que esperanças lhe podem dar? Nenhuma, a não ser o nada. E mais adiante ele vai dizer: a propagação das doutrinas materialistas é, pois, o veneno que inocula a ideia do suicídio. Então, meu caro ouvinte, é por isso que a doutrina espírita é contra o materialismo e faz com que não tenhamos a visão do espírito. As noites de contínuas vigílias, conclui Pedro de Camargo, que se passam nos teatros, clubes e cafés, a incontinência, o álcool, o fumo, a intemperança, a moda e a tensão nervosa, constantemente reclamadas pelo utilitarismo ganancioso, constitui no seu conjunto as causas determinantes dessa senilidade doentia e dessa decrepitude prematura, que são o apanágio, ou seja, a característica distinta desta geração. Atualíssimo que está dizendo. Ainda neste ato de loucura que a humanidade pratica, opera como fator o egoísmo, pois é por muito satisfazer o seu eu interior, proporcionando-lhe deleites à saciedade, que o homem lentamente se vai suicidando. Isto vem confirmar a justeza desse conceito. O egoísmo é destrutivo. E o mundo que se diz civilizado ainda não compreendeu essa verdade, apesar dos fatos a atestarem de modo tão positivo quanto eloquente. Por isso, poucos são aqueles que resolvem perder a vida pelo Evangelho. Isto é, poucos são os que se acham dispostos a sacrificar o animal, substituindo pelo espiritual. No entanto, só esses gozarão de verdadeira vida, segundo a promessa de Jesus. Eis a consciência então, meu caro ouvinte, a vida de espírito, a propriedade da imortalidade, a oportunidade da satisfação plena do exercício do bem, para que o desgosto da vida não nos traga a ideia de suprir a própria vida orgânica temporária, porque vamos fazer com que o espírito assim se estabeleça em grave dor de consequências no mundo espiritual. E também esse lento suicídio, que é o suicídio indireto, quando buscamos os excessos, quando deixamos a responsabilidade e a voz da consciência agir naturalmente em nossas vidas, no campo do pensamento e ouvindo sempre o coração, sempre com os alicerces dos ensinamentos de Jesus em nossas vidas, para jamais nos permitirmos a essa escolha. Força e coragem, meu caro ouvinte, porque chegou o momento de você receber a mensagem do Mestre. Mensagem do Mestre. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará, e sairá, e achará pastagens. O ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Mas o mercenário e o que não é pastor, de quem não são as ovelhas, vê vir o lobo e deixa as ovelhas e foge, e o lobo as arrebata e dispersa as ovelhas. Evangelho de Jesus segundo João, capítulo 10, versículos 9 a 12. Para os nossos corações, meu caro ouvinte, Jesus é o bom pastor. Nós somos as ovelhas, e nenhuma de suas ovelhas ficará perdida. Nós todos seremos estabelecidos o sentido para viver, ordenados por Ele,
em satisfação plena, em alegria de viver, em fortalecimento para que toda dor, todas as adversidades cuja responsabilidade é nossa, possa ser administrada e tirada com proveito e aprendizado e reconhecimento e retificação perante a justiça divina para nos libertarmos de todo o mal. Muita paz, muita luz, muita vida e abundância para você, meu caro ouvinte. Um grande abraço e até o próximo programa. Você ouviu o programa Obras de Pedro de Camargo. Produção e apresentação Moisés Santos.